Subaru é uma marca conhecida no mundo inteiro, principalmente por seus carros com tecnologia inovadora. E a história da marca começou na década de 50, com seus primeiros lançamentos como uma fabricante de carros. A Subaru ficou conhecida principalmente por seu carro com tração nas 4 rodas e por ser uma das pioneiras na introdução de carros com tração integral e por seus modelos equipados com motores boxer. E quando falamos sobre carros dessa marca, não dá para deixar de falar dos famosos carros que ganharam fama internacional na década de 80 e 90 pela sua performance no WRC, o Campeonato Mundial de Rally. Carros como Subaru Impreza, WRX e Legacy são alguns dos mais antigos e mais amados por quem gosta da marca. Agora, falando dos modelos mais recentes que a marca japonesa desenvolveu, o Subaru BRZ é um esportivo que carrega esse legado com orgulho. O projeto foi desenvolvido entre uma parceria da Toyota com a Subaru. Então o BRZ compartilha a carroceria com o Toyota GT86. O motor de 4 cilindros 2.0 traz uma potência satisfatória em um carro desenvolvido para quem gosta de dirigir um esportivo. Logo, foi um carro que começou a ser muito utilizado no drift em vários países e provou ser uma plataforma muito favorável para a preparação de drift. O Subaru BRZ do piloto Murilo Sobral chegou aqui na oficina há alguns dias e eu estou bem animado com esse projeto, porque vai ser um carro realmente exclusivo no drift brasileiro. Não existem muitos modelos como esse aqui no Brasil, mas eu sei que esse é um legítimo Subaru BRZ e vai ser totalmente preparado para a pista. E esse não vai ser qualquer projeto. Esse carro promete subir o nível da preparação dos carros de drift nacionais. O Subaru vai receber peças importadas de alta performance e muitos componentes que vamos instalar nesse carro não encontramos facilmente no mercado brasileiro. O planejamento desse carro já foi pensado para tornar esse projeto extremamente competitivo. A primeira coisa é a gente fazer um planejamento para ver como que vai ficar o projeto do BRZ. Vamos começar pela gaiola de proteção. A gente vai fazer uma gaiola bem estruturada, bem recuada para trás, para dar bastante espaço para o piloto e para o passageiro. Como esse carro é uma versão coupé, a gente precisa fazer um painel corta-fogo dividindo o habitáculo da área externa do carro, onde vai ficar tanque de combustível e o radiador, que também vai acomodado aqui atrás. A ideia aqui é a gente fazer um painel nessa direção aqui, onde vai dar espaço para a gente aplicar um vidro de policarbonato para não ficar tão escuro e ter uma visão de dentro para fora. Essa barra que liga uma lateral à outra também, ela vai sair, vai dar espaço a uma barra que vai ser ligada à gaiola de proteção e à suspensão do carro. Aqui no porta-malas a gente vai ter que tirar todo o bojo debaixo do porta-malas. Isso aqui vai ser cortado, essas laterais. A única coisa que vai sobrar é as 2 longarinas, onde a gente vai ligar a roll cage e também a bash bar. Essa parte aqui a gente precisa deixar toda livre, aberta, para ter um acesso rápido ao diferencial. Aqui a gente vai instalar um diferencial modelo Quick Change, que possibilita trocas rápidas de relação final de diferencial. A gente tem que deixar de um jeito que fique livre, mas manter a estrutura também para segurar a tampa do porta-malas. A ideia aqui também é reforçar bastante, né? Como a gente vai estar cortando bastante parte estrutural do carro, a gente vai ter que reforçar ele com barras ligadas na gaiola para a traseira do carro não ficar mole. Aqui no BRZ a gente vai manter a capa do painel de instrumentos original para segurar os instrumentos de ponta que a gente vai colocar aqui, mas a gente vai ter que arrancar essa estrutura que segura o painel original, porque a roll cage vai passar aqui por trás também. Então a gente vai ter que pegar esses suportes aqui e soldar na barra da roll cage. O motor original Boxer ele vai ser substituído por um motor Toyota 2JZ.
Antes de receber o motor, a gente vai precisar fazer algumas alterações estruturais no agregado do BRZ. A gente vai começar mudando o sistema de direção do BRZ, que original é um sistema elétrico, para a instalação de uma caixa de direção hidráulica. A gente vai ter que alterar a posição da caixa de direção, que hoje é atrás do agregado, para frente, para receber o novo kit ângulo, que é bem diferente da suspensão original. Então, mãos à obra, que a gente tem muito trabalho pela frente. Uma coisa que já deu para perceber logo de cara nesse carro é que a lataria ela é bem mole. As peças que não têm uma estrutura tão reforçada como as portas, o teto, ela parece ter uma lata bem maleável. Porém, a estrutura desse carro é bem elogiada. Então, eu acredito que o objetivo foi manter um carro ágil, que não seja tão pesado e mantendo a segurança na estrutura. Então, sem mais delongas, vamos começar a colocar a mão na massa. Como não vamos precisar dessas partes do carro, eu vou usar a marreta sem dó. Logo que eu comecei a mexer na estrutura, eu confirmei a minha suspeita, porque a estrutura da carroceria realmente não é tão dura comparada aos outros carros com estrutura mais reforçada. Bom, aqui eu vou usar a esmerilhadeira mesmo com um disco de corte, que eu já consigo serrar essa parte de trás sem problema. Isso aqui vai para o lixo. Já chegaram os tubos de ferro que eu vou utilizar para fazer a gaiola de proteção do BRZ. E esse aqui são tubos de aço carbono com 3 milímetros de espessura. O grande desafio em fazer a gaiola de proteção desse carro vai ser fixar os tubos o mais rente possível da lataria, para deixar o máximo de espaço para o Murilo, para ele ficar confortável dentro desse carro. Primeiro aqui eu vou fazer o arco central da gaiola e suspender ele para poder fazer os pés da gaiola mais tarde. Depois do arco central eu posso começar a fazer as outras barras que vão proteger o piloto. O BRZ é um carro bem baixo, afinal ele tem um design bem esportivo. Então eu não quero arriscar a possibilidade do Murilo ficar batendo a cabeça com o capacete na gaiola. Isso é algo que a gente sempre tem que pensar quando vai fazer a estrutura tubular de um carro de corrida. Aqui eu já comecei a entortar os canos e moldar eles para passar aonde eu projetei. Bom, cada barra de 6 metros aqui tem um preço considerável, então eu não posso dar o luxo de ficar desperdiçando material. Aos poucos eu vou entortando os canos, cortando e ajustando para ficar o mais perfeito possível. E é claro, sempre pensando na segurança do piloto atrás do volante. Depois de moldar o formato dos canos, eu vou finalizar as soldas para ligar um tubo ao outro. E a solda, ela sempre precisa ser bem caprichada e preencher toda a ponta do tubo. Aqui a gaiola já está tomando um formato bem legal, mas eu vou interromper um pouco o serviço por aqui, porque antes de acabar a gaiola eu preciso terminar de preparar a carroceria na parte de trás. Este carro ele vai receber um diferencial Quick Change importado direto dos Estados Unidos. Esse diferencial ele foi desenvolvido especialmente para carros de drift e carros de corrida. Essa é uma peça bem robusta e ela precisa de bastante adaptação para ser colocada nesse Subaru. Para equipar esse diferencial eu vou precisar cortar toda a lata do porta-mala e preparar a carroceria para instalar esse diferencial. Aqui a gente tem os componentes originais e a gente não vai manter nada disso aqui. Então vamos tirar esse diferencial fora, porque o Quick Change vai ficar exatamente aqui. Vou cortar a parte traseira também, porque o diferencial de trocas rápidas é uma peça que você precisa ter um acesso fácil no carro. Então ele permite você fazer as trocas das engrenagens e mexer na relação da transmissão. Então na pista ter um acesso rápido para fazer essa troca vai ser essencial para facilitar a vida dos mecânicos. Eu acho que até agora eu já usei uns 30 discos de corte e provavelmente vai usar mais uns 30 para acabar isso aqui. Esse é o diferencial que a gente vai adaptar no Subaru BRZ. Esse aqui é um diferencial Quick Change americano. Ele é fabricado especialmente para drift, para carros de drift. O legal dessa peça é que ele permite você alterar a relação final do diferencial sem precisar desmontar a peça do carro. Esse diferencial ele é
bem diferente, o funcionamento dele é bem diferente do que um diferencial original. Ele não tem um pinhão como um diferencial original, ele tem uma barra, um eixo aqui que vai até atrás. Essa aqui é a parte traseira do diferencial, que fica bem exposta atrás para você fazer uma manutenção bem rápida. Então aqui esse eixo é ligado a duas engrenagens, tocam o pinhão, que é nessa posição aqui, aí ele gira a coroa do diferencial. Você fazendo a troca dessas duas engrenagens, você já consegue alterar a relação final do diferencial. Com isso você consegue se adaptar em qualquer pista rapidamente. Então aqui é bem fácil, aqui só você esgotando o óleo, desmontando esses parafusos da caixa traseira, né, e trocando as duas engrenagens aqui, fecha de volta, colocou o óleo, pronto, rápido assim. Bom, para ficar mais claro, se você está em uma pista que você está usando uma segunda marcha, por exemplo, e a marcha estiver muito longa, você tem a opção de colocar uma engrenagem para deixar a relação mais curta. Então você consegue andar com a marcha que você quer, né? Da mesma forma, se você tiver uma pista mais longa e você quer alongar as marchas do seu carro, você consegue fazer essa alteração também. Bom, de nada valeria se a gente fizer uma troca de um diferencial desse e não reforçar os eixos. Aqui a gente também está colocando eixos forjados. A junta homocinética também, ela é bem maior, ela é de material forjado também. Esse conjunto ele foi desenvolvido para carros de drift, mas ele aguenta até 1.500 cavalos de potência. Eu estou super empolgado para instalar essa peça, mas antes de adaptar o diferencial, eu vou acabar a gaiola de proteção do carro. Aqui na parte dos bancos de trás eu vou fazer umas barras em X. Essas barras ela aumenta bastante a resistência da gaiola e também é um item obrigatório no Campeonato Brasileiro de Drift. Eu sempre uso essas chapas para melhorar o acabamento da gaiola e deixar a aparência mais bonita. Essas barras laterais elas são muito importantes para proteger a lateral do piloto. Como em carros de drift a gente alivia bastante o carro e geralmente tira o miolo das portas. Então temos que colocar essas barras para aumentar a segurança. É isso aí, a gaiola já está finalizada e agora vamos partir para a adaptação do diferencial Quick Change. Isso que torna o drift tão legal. Tem um problema aqui, isso aqui não está no manual, né? Agora seguindo com a preparação do Subaru, você pode fazer com que o carro se adapte a qualquer pista de ângulo para drift. O motor que o BRZ vai receber, ele finalmente chegou. Eu achei que combinou bastante com o estilo do BRZ. Para um dos carros de drift mais bem preparados do Brasil. Eu já mexi muito com esse motor no Japão e a galera tá correndo contra o tempo para estrear esse carro na primeira etapa da temporada. Nessa aula vamos falar sobre o planejamento do seu projeto. Dash bar, gaiola de proteção, suspensão de um carro de drift. Qual o modelo de carro escolher? Como conseguir patrocínio? Meu nome é Roger Fujiki e até esse momento eu tenho 25 anos de experiência na mecânica. Para você que com certeza gosta de carros e quer trabalhar com isso. Fazer alterações em duas ações. São luvas, capacete, um macacão e a sua sapatilha. Essa regra ela é obrigatória no regulamento. E depois de todas as etapas, você vai finalmente viver a experiência de piloto na pista. Eu sou o Roger Fujiki e eu te desejo toda a sorte do mundo no seu projeto. E eu te vejo nas pistas.